Eu volto a falar sobre o Afeganistão e mais algumas coisinhas importantíssimas sobre eventuais mudanças para melhor na Arábia Saudita e que se espalharia por a, as regiões onde impera o sunismo, não o xiismo, e que é praticamente 80% do Islã. Mas vamos por partes. Alguns comentários não contestaram, mas me perguntaram o que eu quis dizer, já que essas pessoas têm outras informações. Uma delas, uma amiga, me disse: o Afeganistão existia já no tempo do Sherlock Holmes. É verdade. É verdade. O Dr. Watson era médico do Exército antes de conhecê-lo, antes de conhecer Sherlock Holmes. Esse encontro entre os dois está no primeiro livro, Um Estudo em Vermelho, de Conan Doyle, e ele tinha sido ferido na guerra do Afeganistão. Então, o Afeganistão, como é que eu digo que não existe o Afeganistão? Sim, concordo plenamente. O Afeganistão teve aquela do final do século XIX, últimas décadas, toda aquela região estava dominada pela Inglaterra, pelo Reino Unido. Era o Império Britânico, a Índia, Paquistão, Afeganistão, tudo aquilo. Eu não disse que não existe o Afeganistão. Não existe, isso sim, como nação, como um conceito de nacionalidade e como um conceito de identidade nacional. Por exemplo, se alguém perguntar: você nasceu aonde? No Brasil. Sou brasileiro. Agora, se perguntar especificamente, eu digo: sou gaúcho. Isso não existe lá. A grande maioria sequer conhece a bandeira, o hino, ou o que seja, ou até reconhece o eventual presidente do país. Tanto que ele saiu, fugiu, ninguém está dando a menor bola. É isso que eu quis dizer. Na verdade, o Afeganistão é uma situação geográfica que existe, que tem esse nome há mais de 2 séculos, ou não, talvez não tanto, mas que ela não dá aos seus habitantes, não sentem como uma identidade nacional. É isto que ficou claro, que não ficou claro para alguns, embora para outros sim. Uma outra coisa foi a respeito das mulheres afegãs, que também parece que elas tinham uma vida muito boa, era um lugar liberal. Sim, foi durante certo tempo, enquanto durou o regime do Shah Reza Pahlavi no Irã. O Afeganistão tem uma enorme fronteira com o Irã. E as modernizações feitas por Reza Pahlavi, elas se espalharam, vamos dizer, por toda aquela área. Inclusive, o Afeganistão era muito dependente do Irã. Uma coincidência estranha é que exatamente as datas, está aqui, 11 de fevereiro de 1979, houve a Revolução Islâmica do Ayatollah Khomeini. E o Shah saiu do Irã. E é exatamente desse mesmo ano, só que em dezembro, que os russos invadem o Afeganistão. Obviamente, eu não estudei essa ligação diretamente, mas sabe-se que as forças armadas do Irã, do tempo do Shah, eram as mais fortes do Oriente Médio, principalmente a Força Aérea. Então, e o Shah era aliado do Ocidente, tanto que até hoje a Força Aérea iraniana ainda possui os F-4 Phantom, que os Estados Unidos colocaram lá, que eram
novinhos na época, 70 e pouco, 75, 76, eram recém-inaugurados na própria Força Aérea Americana, ou nos Marines, tem os Phantoms para pouso em porta-aviões. Tudo isso o Shah tinha. E está até lá hoje. Eles devem ter canibalizado 80% para ficar com 20% que não está funcionando direito. Daqui a pouco acaba. Então, dificilmente, isso é uma interpretação minha, dificilmente a Rússia teria se metido a enfrentar o Irã. A Rússia tentou tomar conta do Irã com Mossadegh, que era um agente do KGB. E foi devidamente defenestrado com a ajuda da CIA. Queria nacionalizar o petróleo iraniano. Bom, isso aí é uma outra história para ser discutido em outra ocasião. Que hoje é Afeganistão. Agora, o site Intercept publicou ontem, hoje eu estou falando domingo, não sei se vai sair hoje ou amanhã, publicou sábado, ou agora, dia 28, uma informação muito interessante que tem a ver com tudo que eu disse no vídeo anterior. Eu continuo chamando de programa. Eu tinha programa na Rádio Vox, fiz 404, então esse nome pegou programa, não adianta, é programa. O que é que eles falam? Se você comprasse $10 mil em ações, igualmente divididos entre os 5 maiores contratantes de defesa da América, em 18 de dezembro de 2001, o dia em que o presidente George Bush, W. Bush, assinou a autorização para uso de força militar no Afeganistão, 18 de setembro, pouco depois do dia 11 de setembro, que foi o ataque às torres. Se você tivesse comprado $10 mil, divididos 2 mil para cada um dos 5 maiores contratantes de defesa americanos, hoje você teria $97.295. Na verdade, as ações das indústrias armamentistas, que chamam de indústria de defesa contra nenhuma, superaram o desempenho do mercado de ações total em 58% durante os 20 anos da guerra do Vietnã, sendo do Afeganistão. Sendo que todos cresceram. Não foi uma coisa assim, só eles cresceram. Cresceram 58% a mais a sua capacidade financeira. É ou não é fazedores de guerra para ganhar dinheiro? Comentaristas de notícias acabam com seus próprios laços não revelados com a indústria de defesa, estão castigando a retirada do presidente Joe Biden. O Intercept informa sobre a desastrosa corrupção do complexo militar industrial e as crises que cria para buscar lucro, como eu disse. O interessante aqui é que há poucos dias o Antônio Matera, amigo, me mandou um artigo sobre por que a mídia americana está caindo em cima do Biden. Quase a mídia mainstream, aquela que todo mundo acha que é de esquerda. Não é de esquerda, é outra coisa. Por que estão caindo em cima do Biden? Ora, por que roubaram a eleição para impedir Trump? Porque Trump faria exatamente isso que foi feito de uma maneira mais bem feita, mas faria exatamente o que Biden fez. Então,
roubaram a eleição para o Biden. Para o Biden dizer assim, eu não vou sair do Vietnã, não, do Afeganistão, não. Mas quando eu falei Vietnã aqui, fiz um ato falho, eu me lembro da época do Vietnã. Eu já era de esquerda na época, 1960, 61, 62, 63 principalmente, eu já estava na faculdade, e eu aposto que se Kennedy não tivesse sido assassinado, não teria havido aquele horror no Vietnã. Porque Kennedy tinha duas coisas. Ele queria enfrentar o Fed, o Banco Central, que, aliás, deveria ter enfrentado, e que o Tesouro Nacional emitisse moeda. Por que o Tesouro Nacional e não o Fed? Porque o Tesouro Nacional é comandado pelo presidente da República e pelo Congresso, eleitos pelo povo. O Tesouro Nacional é composto de pessoas nomeadas por pessoas eleitas. Ora, o Fed é apenas um conglomerado dos bancos comerciais. Não é nada americano, não é nada do governo americano. Não tem nenhuma representatividade. Kennedy enfrentou o Fed e enfrentou o complexo industrial militar, e ele não iria escalar a guerra do Vietnã como Johnson fez. E, aliás, é muito suspeito que a morte de Kennedy tenha sido em Dallas, segunda ou terceira cidade maior do Texas, da onde era Lyndon Johnson foi governador. É lá que ele foi morto. Há outras coisas que eu já comentei também sobre o assassinato de Kennedy, que ninguém sabe muito bem quem foi, mas tem-se ideia. Eu não tenho grande dúvida de que parte disso, claro, sempre se consegue assim, a culpa é do Fidel Castro. Bota a culpa lá em Cuba, os esquerdistas, porque o Kennedy era contra. O Kennedy não era. O Kennedy quis enfrentar o que o Trump quis enfrentar agora. Kennedy pagou com a vida. Trump pagou com uma eleição roubada. Porque enfrentar essa gente, inclusive o Fed, o Trump também estava prevendo enfrentar o Fed. Enquanto isso, infelizmente, aqui no Brasil, conseguiram colocar esta porcaria de Banco Central independente. Vocês vão ver o que é bom para a tosse agora. Não é mais os nossos representantes que emitem moeda. São os bancos privados que mandam no Banco Central que vão emitir moeda. Que estão já emitindo moeda. Pois é isso que eles tentou acabar. O Brasil está começando agora. Isso é um absurdo. A guerra dos 20 anos do Afeganistão permaneceu em banho-maria pela mídia nos últimos anos. Ninguém falava, de vez em quando falava um ataquezinho em Cabul, um ataque em Kandahar, um movimento mais, isso, aquilo, mas calada a mídia americana e a mídia internacional que a segue, totalmente calada sobre a guerra do Afeganistão. Agora passou a ser manchete de todos os jornais, televisionados, de todas as rádios, de tudo. Por quê? Biden fez isso, retirando as tropas de lá. E, na verdade, a mídia mainstream, ela não é, como muitos pensam, ligada ao Partido Democrata. Ela é ligada às grandes corporações. E ela, em si mesma, já é uma grande corporação também. É uma corporação de mídia. Mas são grandes corporações. CBS, ABC, NBC, CNBC, etc., CNN, enfim, todas elas são grandes conglomerados que agem junto com os grandes conglomerados como a indústria armamentista.
e o FED também. Quem sustenta a mídia, mainstream mídia americana, não é o Partido Democrata. O Partido Democrata é, por sua vez, também instrumento das grandes corporações. O Partido Democrata e grande parte do Partido Republicano. Vocês veem o que aconteceu com o Trump, que foi um outsider. Ele não era um insider do Partido Republicano, porque estes estão juntos com os democratas. Igualzinhos. É o Deep State. Nós vamos agora, eu peguei tudo isso, assim, o site Intercept mostrou também quem lucra com a máquina de guerra de mercenários como Eric Prince, a fabricantes de dispositivos de vigilância cujas ferramentas biométricas caíram nas mãos do Talibã. Continuaremos investigando o preço oculto da guerra do Vietnã, do Afeganistão, que é muito maior do que aparece. E como os afegãos continuam a pagar o preço, mesmo que os especialistas em Washington desviem o olhar. Depois da retirada, eles vão parar de falar. Agora, a mídia começa a tentar destruir o governo Biden, porque ele não está cumprindo com o contrato secreto, vamos dizer assim, que ele fez, que era, bom, nós vamos roubar a eleição, tiramos o Trump, e você, bom, mantém a guerra. Ou começa outra, o que é bem possível. É isso. Porque eles não podem ficar sem os seus lucros, sem os seus ganhos. Nós já vamos ver aqui, porque eu fui procurar, há uma outra coisa aqui. Então logo, segunda-feira, eu disse no programa de quinta, que saiu sexta, eu disse que segunda-feira o diretor da CIA foi a Cabul conversar com o chefão dos talibãs. Tem a fotografia dos dois lá, naquele último vídeo. E interessante, anteontem houve um ataque terrorista. Isso é controlado pela CIA. Não me venham com lorotas. A CIA sabe muito. A CIA nunca trabalhou para o governo dos Estados Unidos. Ponto. Não é como o KGB, que, aliás, também não trabalhava tanto para o governo soviético, trabalhava para si mesma. O governo soviético, tanto que ela expeliu o Partido Comunista, expeliu a União Soviética e está no poder através do seu Putin, que é um assassino da maior elite, mais restrita elite do KGB. Como eu já falei, o Smersh. Interessante é que esse atentado não estaria no programa. Finalmente, os Estados Unidos estão saindo de lá. Para que esse atentado? Ora, matou, se não me engano, 13 militares americanos e mais de 170 afegãos. Mas vamos ver aqui, porque quando eu vi essas listas, esses ganhos de quem comprasse ações da indústria armamentista, eu fui procurar no site do Bloomberg quais são as grandes empresas que têm contratos de defesa, como eles chamam. No ano fiscal, isso no site do Bloomberg, no ano fiscal de 2000, os gastos com contratos de defesa atingiram o recorde de 447 bilhões de dólares, representando quase 2/3 dos gastos gerais com contratos federais. É uma trajetória de crescimento impressionante,
os gastos do Pentágono aumentaram de 140 bilhões entre 2016 e 2020, com um aumento de 42 bilhões apenas no ano passado, 2020. Tanto a Marinha quanto o Exército aumentaram os gastos do ano fiscal de 2020, em 23% e 9%, respectivamente, enquanto a Força Aérea permaneceu estável. Vamos dar uma olhada nas maiores empreiteiras de defesa. Tem um site oficial chamado BGov 2000. São muitos rostos familiares, mas tem havido um movimento notável, ano após ano, das fusões da Raytheon com a United Technologies. Empurrou a empresa para o segundo lugar. Enquanto a Analytics Services saltou 8 posições em relação ao ano anterior, graças, em parte, aos gastos da Covid-19, que foram de 7 bilhões e 100 milhões no Exército, só no Exército. Os 10 maiores empreiteiros de defesa da lista de 2001 da BGGov são Lockheed Martin Corporation, a primeira, que tem obrigações da ordem de 74 bilhões de dólares. Eu quero explicar que a Lockheed Martin é uma fusão já. A Martin era a antiga Martin Marietta, que fabricava tanques de guerra e fabrica ainda, e blindados para transportes de tropa e obuses, etc. E a Lockheed fabricava aviões. Essa fusão levou, então, a ser a maior contrato de defesa dos Estados Unidos. A segunda é a Raytheon Technologies Corporation, como já falei aqui, a fusão dela com a United Technologies, que levou-a para o segundo lugar, com contratos da ordem de 27 bilhões e 400 milhões. A terceira é a General Dynamics Corporation, com 22,6. E, finalmente, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, Boeing. Todo mundo sabe quem é a Boeing. Ah, não, essa é a quarta. A quinta é a Northrop Grumman, que fabrica os F-35. Northrop. Depois ainda tem outras. Aqui na lista da Bloomberg vem as 10 maiores. Mas o que nos interessa aqui são essas. São essas 5 que decuplicaram de valor em bolsa durante a guerra do Afeganistão. Em 20 anos, decuplicaram. É ou não é indústria da morte? Estão se lixando para os milhares de americanos que morreram. Para os afegãos, então, e vietnamitas, isso tá, lixa-se. Isto não é o povo americano. Aí é que está. Quando fala isso, mas é anti-americanista. Já me chamaram de comunista porque eu digo isso. Não. O povo americano, pelo contrário, já está sendo escorchado de impostos para pagar essas guerras, e quem sai ganhando são os outros. O povo não ganha nada com isso. Não ganha nada. Quem ganha são esses grupos aqui, chamados empreiteiros de defesa. O estudo da Bloomberg abrange apenas os contratos principais, aqueles em que as empresas têm relações diretas com o governo, e não os subcontratados. Os gastos totais do Departamento de Defesa compreendem contratos com o Exército, Força Aérea, Marinha e 20 outros órgãos de defesa e empresas privadas, como a Halliburton e várias outras que formam, vamos dizer, o trabalho sujo que o pessoal do Exército, dos Marines, não quer fazer, porque são soldados de verdade, soldados que querem guerra, é feito por
mercenários pagos em empresas privadas, em contrato com o governo. Tem um monte de filme de ficção aí falando sobre isso, mas essa não é ficção, é realidade. Eles, se deixar, eles tomam conta do Exército, da Marinha, da Força Aérea, todo com conta. O que vem a seguir para os contratos de defesa? Todos os olhos estão voltados para a solicitação de orçamento do presidente Biden para o ano fiscal de 2022. As agências de defesa receberiam 753 bilhões de dólares, 12,3 a mais do que o nível fiscal de 2021. É importante notar que este será o primeiro orçamento em uma década em que os gastos de defesa e não defesa não são limitados por nenhum limite orçamentário. Isso significa que o Congresso tem a oportunidade de transferir dinheiro entre os programas de defesa e não defesa, ou aumentar o financiamento sem usar contas de contingência ou de emergência. Bom, depois dessa guerra, o que será? O que virá? Há um outro comentário que me perguntaram se a saída dos Estados Unidos de lá e saída do Oriente Médio também, do Iraque, por exemplo, não iria deixar a porta aberta para russos e chineses. Ora, está todo mundo preocupado com russos e chineses. A Rússia já está presente no Oriente Médio desde o final da Segunda Guerra. A China tem o seu próprio plano de globalização através da nova Rota da Seda. Ela já está passando por ali também. Agora, o que os Estados Unidos têm que fazer ali? Por quê? Para ir, não há uma... O problema é que... sim, ainda... Sim, e para os muçulmanos tomarem conta. Como os muçulmanos tomarem conta? Os muçulmanos tomaram conta daquilo antes do século 1000, no ano 1000. No ano 800, 900, tudo já era muçulmano naquela região. Liquidaram com os antigos impérios, Sassânida, etc. Perdão. Saiu aqui, caiu o microfone. Gestos italiani. Assim. Aquilo lá pertence a eles. E eles foram, isso sim, traídos pela Inglaterra no final da Primeira Guerra Mundial. Inglaterra e França. Inclusive, a família que tinha o xerife de Meca era a família Hashemita, que hoje está na Jordânia. Foi transferida para a Jordânia para a Inglaterra tomar conta dos campos de petróleo da Arábia Saudita, que criou uma nova dinastia que não existia, dinastia saudita. Vem de Saud ibn Abdulaziz, que no filme Lawrence da Arábia, quem faz esse papel é o Anthony Quinn. Era realmente um beduíno analfabeto, e eles criaram a nova família real da Arábia Saudita e expulsaram a família Hashemita, que foi para a Jordânia, que também fazia parte do protetorado inglês e a Síria do francês. O problema do Oriente Médio é muito difícil. Não é uma questão de dizer, bom, vamos fazer o que com o Oriente Médio? Vamos democratizar o Islã? Isso é uma ideia de jirico. Ou, o que eu acho mais importante, uma ideia hipócrita de dizer que estão lá para fazer isso, mas estão lá realmente para ganhar
fabricar armas e ganhar dinheiro com as guerras. Porque não? Saud ibn Abdulaziz, o primeiro, ele não tinha exército. Quem montou o exército dele? A Inglaterra. Em troca de quê? Da exploração perpétua dos campos de petróleo, para impedir a entrada das americanas. Vejam só, os grandes aliados ingleses e americanos, os ingleses fizeram tudo isso. Isto é muito bem explicado, está muito bem explicado em vários livros sobre a história daquela região. Um deles é The Secret War Against the Jews, porque tudo foi feito também por Lawrence da Arábia, T.H. Lawrence, Allen Dulles e o pai do Kim Philby. O Philby, não me lembro o primeiro nome, Saint George Philby. Eles fizeram tudo isso para a British Petroleum tomar conta e de impedir a Amoco, American Company, de tomar conta dos campos de petróleo sauditas agora. Falando em Saudi Arábia, vamos ver o que eu disse que está mudando, que é uma grande chance de mudança no Islã. Aqui é uma entrevista concedida pelo príncipe coroado Mohammed bin Salman para Abdullah al-Budaifa, um repórter. E fala-se assim, a entrevista é mais ou menos umas 25 páginas. Eu tirei um sumáriozinho do que interessa falar aqui, nesse momento. Tem outras coisas mais interessantes para outros momentos. Ele pergunta, Sua Alteza Real falou sobre moderação. Responde, claro, isso é um termo amplo. Todos os juristas e acadêmicos muçulmanos falam sobre o conceito de moderação há mais de 1000 anos. Portanto, não acho que estou em posição de esclarecer, mas sim cumprir a Constituição Saudita, que é o Corão e a Suná, e nosso sistema básico de governança. Aí ele pergunta, o espaço que a Sharia ocupa no Estado, ou seja, o nível de constituição do judiciário, do espaço público e das liberdades individuais. A essa pergunta a respeito de como basear toda a legislação na Sharia, o príncipe é extremamente claro e apresenta algumas novidades. Ele diz o seguinte, que novidades em relação ao que pensa-se a respeito, o que se pensa a respeito do Islã. Ele diz claramente, eu não posso impor uma punição baseada na Sharia que não tenha uma estipulação clara no Corão ou na Suna, explícita. Quando falo de estipulação explícita da Suna, diz o príncipe, a maioria dos escritores de Hadith são os atos e falas do profeta. Os Ahadith, que é plural, classificam os Ahadith com base em sua própria tipologia, como os mais importantes, os mais sérios, como Assis al-Bukhari, Assis al-Muslim, e outros hadiths que são menos corretos, outras coleções de hadith que não são tão importantes. Quando falamos sobre um hadith, temos que pensar se ele foi transmitido através de muitas pessoas para muitas pessoas ou de poucas pessoas para poucas pessoas. Isso parece não ter importância para nós, aqui no Ocidente, mas para eles tem. São os hadith, os ahadith mutawatir, que são transmitidos por várias pessoas, de vários lugares. Você encontra essa descrição de um ato ou de uma fala do profeta em vários lugares,
e que é transmitido a várias pessoas. E outros são apenas um ou outro lugar que tem. Nós precisamos desses que são os mutawatir e não dos outros que não são tão... são os ahad, que são transmitidos apenas por uma ou outra pessoa. Enquanto um hadith foi registrado pela primeira vez, o profeta ordenou que esses registros fossem queimados e proibiu a escrita de hadith. Mas alguns estão aí, tem as grandes coleções como essas que eu citei, do Al-Bukhari e de Al-Muslim, e outros, muitos. Não pode haver uma punição relacionada a uma questão religiosa, exceto quando houver uma estipulação clara do Corão. Deixe-me dar um exemplo que o príncipe cita. O adultério. O adúltero solteiro deve ser açoitado. O adúltero casado deve ser morto. Essa é uma estipulação clara. Mas, ao ler a vida do profeta, isso já citei em várias situações, a Sirat Rasul Allah, que é o de Ibn Ishaq, que é digamos, a biografia oficial, considerada oficial, da vida de Muhammad. Ele conta o seguinte: uma mulher adúltera veio ao profeta e disse que ela havia cometido adultério e atrasou o julgamento várias vezes. Ela acabou insistindo e ele então disse para ela verificar se estava grávida. Ela voltou para ele, disse que sim, e o mesmo cenário se repetiu. Ela voltou e ele disse a ela para voltar depois que ela tivesse desmamado o bebê. Ela poderia não ter voltado nunca mais. Ele não perguntou sobre seu nome ou quem ele era. Então não tem o menor sentido o que hoje em dia se fala, que uma mulher adulta tem que ser certamente morta ou açoitada. Porque o próprio profeta foi postergando e essa mulher sumiu e não foi sequer punida pelo seu adultério. Ora, isso pode parecer, isso é muito pouco para nós aqui, que temos leis diferentes, leis separadas das leis religiosas, leis positivas, leis parlamentares. É muito pouca coisa, é muito pouco importante isso, mas não no Islã. Isso é uma maneira de de transmitir uma nova visão mais, digamos, liberal, ou mais, e isso ele tem feito muito. O príncipe Mohammed bin Salman tem feito isso diversas vezes, a respeito, inclusive, da possibilidade das mulheres dirigirem automóvel sozinhas, sem ter a companhia de um marido ou um irmão, de poderem viajar, e uma série de outras coisas que realmente não eram possíveis antes dessas transformações que ele está fazendo. Portanto, o reino da Arábia Saudita está tendo uma série de mudanças através desse príncipe. Claro, alguém vai dizer, mas ele mandou matar o sujeito lá na Turquia. Mandou? Não sei. Pode ser que sim. Agora, quem é que disse que ele matou? Que foi ordem vinda da família real saudita? Um sujeito muito menos confiável, que é o ditador da Turquia, Recep Erdogan. Não sei se é verdade, é o tal de Khashoggi, né? A referência
importante para nós é a vida do profeta. Inclusive, o autor, o entrevistador pergunta para ele a respeito de Vossa Alteza segue uma certa escola de pensamento, como a escola de Muhammad bin Abdul Wahhab. Como ele interpretaria esses textos? E o príncipe responde uma coisa também, novidade. Quando nos comprometemos a seguir uma certa escola ou estudioso, isso significa que estamos deificando os seres humanos. O Deus Todo-Poderoso não colocou uma barreira entre ele e as pessoas. Ele revelou o Corão ao profeta e implementou, e o espaço para a interpretação está permanentemente aberto. Se o Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, que é o wahhabismo da Arábia Saudita, estivesse conosco hoje e nos encontrasse comprometidos cegamente com seus textos e fechando nossas mentes à interpretação e jurisprudência enquanto o deificávamos e o santificávamos, ele seria o primeiro a se opor a isso. Não existem escolas fixas de pensamento e não existe ninguém infalível a não ser Alá. Devemos nos engajar na interpretação contínua dos textos. Por exemplo, 100 anos atrás, um estudioso emitiria uma fatwa, sem saber que a Terra era redonda. Bom, aqui entre nós tem gente que ainda acha que ela é terra plana. Bom, e sem saber sobre os continentes, tecnologia, etc. Essa fatwa teria sido baseada nas entradas e informações disponíveis então. E sua compreensão do Corão e a Sunna era essa. Mas hoje essas coisas mudaram. Elas sempre mudam com o tempo e, portanto, são diferentes a cada momento que transcorre do tempo de nossa vida. Ora, a referência é sempre o Corão e a Sunna. Não se pode reinventar a roda, diz Salman. O mundo segue leis claras que regulam a vida das pessoas. Nosso papel é garantir que todas as leis aprovadas na Arábia Saudita reflitam o seguinte: 1. Que não violem o Corão nem a Sunna. 2. Sendo o Corão nossa Constituição, eles não contradizem nossos interesses, preservam a segurança e os interesses dos cidadãos e ajudam no desenvolvimento e prosperidade do país. As leis são aprovadas com base nesses procedimentos. Se você quer, por exemplo, aí entra outro aspecto importante para a Arábia Saudita. Se você quer dobrar os investimentos estrangeiros, como se nós tivéssemos feito de 5 milhões para 17 milhões, olha, como fizemos isto, e triplicou o investimento estrangeiro na Arábia Saudita, você diz aos investidores para investir em seu país que está funcionando num sistema desconhecido. Seus advogados não sabem navegar nele. Esses investidores reduzirão as suas perdas e não investirão. Quando você quer atrair certos talentos e recursos humanos para trabalhar no reino da Arábia Saudita e diz que tem uma nova invenção para promulgar leis, ninguém virá até você. Estou falando, por exemplo, do investimento do Uber. Não foi o fundo que o procurou, eles vieram a nós. Assim, gerar influência em diferentes aspectos para atingir o interesse do reino é, sem dúvida, algo necessário, sem contrariar os documentos internacionais aqui e as leis de outros países. É possível que muitos digam isso é besteira. Ora, o que tem isso a ver com
esse programa, por exemplo. Eu estou dizendo isso porque, como eu estudo o Islã há muito tempo, há muitos anos, e leio muito, hoje menos do que lia, infelizmente, tem muito mais coisa para ler. Mas o que acontece é que isso é um avanço, a possibilidade de interpretação da Sunna e do Corão. Interpretação relacionada com os empreendimentos, inclusive, comerciais da própria Arábia Saudita, principalmente que eles estão investindo em turismo muito grande. Eu não sei como é que eles vão fazer com, por exemplo, bebida alcoólica, que é proibidíssimo. Inclusive os aviões que sobrevoam a Arábia Saudita, na hora que inicia o sobrevoo do espaço aéreo, eles recolhem todas as bebidas alcoólicas e depois que passa, eles vão lá e devolvem para as pessoas. Você não pode continuar bebendo seu esquinho enquanto voa no espaço aéreo, porque senão a empresa aérea que faz isso, ela perde os direitos de pousar na Arábia Saudita e perde vários direitos, inclusive com relação ao próprio petróleo, que é a origem dos querosenes dos jatos. Não sei como é que eles vão fazer isso, mas eles estão fazendo uma grande mudança na estrutura turística, principalmente do lado do Golfo, e também pretendem, do lado do Mar Vermelho, que ali tem as cidades de Meca e Medina, que são cidades sagradas que não podem entrar não muçulmanos. Isso aí não pode. Mas mais ao norte tem Jeddah, por exemplo, que é uma cidade balneária e é importantíssima. E eles estão fazendo o possível para liberar na área turística da Arábia Saudita, que é um empreendimento bastante rendoso. Não sei até se eles não abrirão um dia alguma exceção para os turistas poderem visitar, talvez Medina, se não Meca, também. Não sei. Isso, mas pela atitude do futuro rei, que aliás é jovem, um rapaz jovem. Ele, não sei que idade ele terá, mas é jovem e ele tem essas ideias. Ele será o rei, o futuro rei da Arábia Saudita. Ele já manda na Arábia Saudita. Ele já manda. Agora, ele será, assim que o pai morrer, ele vai ser o rei, vai ser o homem chave para tudo que se passa na Arábia Saudita. E, como lá é o centro do Islã, as cidades sagradas, as duas cidades sagradas, ora, isso repercute em todo o Islã sunita, que é 80% ou 80 e poucos por cento do Islã é sunita. Xiita são minoritários, embora sejam majoritários no Irã e em outros lugares, mas no conjunto, no global, os sunitas têm 80% a 85% de seguidores dentro do Islã. Principalmente só a Indonésia basta. A Indonésia é um país, sei lá quantos milhões de habitantes tem a Indonésia, oficialmente é muçulmana e é sunita. Bom, eu fico por aqui, quis apenas atualizar a respeito do Afeganistão e acrescentar algumas coisas e também dar essa notícia nova que dá uma certa esperança de que o Oriente Médio possa mudar dessa rigidez com que é dirigido hoje em dia pelos governos muçulmanos. Bem, agradeço a audiência e a paciência mais uma vez. Até o próximo.